Graças a Deus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, por mais esta oportunidade que temos de estarmos juntos para adorar o nome do Senhor. Queremos manifestar a nossa gratidão a Deus, porque só por Ele podemos estar aqui. Sei que você que tem estado conosco tem uma expectativa. Está com certeza desfrutando do melhor de Deus para nós. Deus é fiel, Deus é maravilhoso e com certeza Deus tem visto o sacrifício daqueles que o buscam, aqueles que estão lançando sobre ele a sua fé. Agradeça a Deus por cada um que tem buscado o Senhor conosco, recebido a mensagem, recebido a palavra de Deus e também a oração. Portanto, eu quero ministrar a você algo lindo. Nós estamos no livro de Mateus. Nós comprometemos em estar ministrando sobre tudo aquilo que Jesus disse, aquilo que está em negrito na sua Bíblia, na minha Bíblia, evidentemente que mesmo que não esteja em negrito, é fácil você reconhecer no texto aquilo que Jesus disse através do Espírito Santo. Aquilo que Jesus fez e o Espírito Santo revelou a alguém, e esse alguém revelou a outro alguém, como o próprio Lucas, que as experiências foram contadas por aqueles que andaram com Jesus e escreveu. E há situações claras, evidentes, escritas na sua Bíblia, nos 4 evangelhos, também no livro de Atos, no livro de Apocalipse, que as Bíblias, algumas, colocaram em destaque aquilo que Jesus disse. As suas frases de impacto, as suas mensagens, alguma delas gravada num contexto geral, por exemplo, as bem-aventuranças. Está na íntegra o que Jesus disse. Está na íntegra, evidentemente, que aquilo que lemos das bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus está escrito aqui de forma resumida. Porque às vezes eu posso te dar um exemplo, se eu dissesse assim, olha, hoje eu falei sobre família com uma família, com um casal. Ministrei sobre eles o conceito de casamento, o conceito de pai e mãe, o conceito de homem e mulher. Eu ministrei sobre eles questões financeiras de um casal. Então você se dá por satisfeito. Você vai dizer, olha, o pastor está dizendo que ministrou uma família. Então eu dei para você o resumo daquilo que eu disse para esta família, mas isso que eu falei para você em 1 minuto, levou-se, quem sabe, 1 hora, 2 horas. Da mesma forma Jesus. Então, para você entender a Bíblia é insuficiente para relatar tudo o que Jesus fez. A Bíblia é insuficiente, a mão do homem, de escrever tudo. E porque, pelo propósito do próprio Senhor, só está registrado o que ele desejou. O que ele não desejou, o que não era para estar registrado, a consciência do homem, os seus pensamentos, a sua memória, ela esqueceu. Deus não permitiu que ele gravasse na sua memória e passasse por papel ou testemunhasse. Quantas coisas você não gostaria de ter esquecido e esquece? Não é? Assuntos pessoais, assuntos particulares seus, fatos da sua casa, fatos da sua vida profissional, fatos da sua infância, fatos até da semana que passou, você já esqueceu. Agora você imagine as coisas de Deus, as coisas do reino, coisas poderosas. Se Deus não permitir que eu lembre, mesmo que eu a tenha vivido,
e tenha sido importante para mim momentos com Deus, eu me esqueço. Eu esqueço dos mínimos detalhes, por causa da vontade de Deus. Ele é soberano. Então, nós estamos destacando aquilo que Deus permitiu que o homem escrevesse. Creia no que você está propondo diante de Deus. Creia no que você está disposto a fazer com Deus e para Deus. Não desista de ser uma pessoa melhor. Não desiste de ser um testemunho, ainda que à sua volta as pessoas estão dando mau testemunho. Ainda que à sua volta não há muito motivos para você ser aquilo que eu tenho ministrado. Ainda que na própria liderança eclesiástica há muitos maus testemunhos, não se atente para isso. Atente para o alto. Atente para o que Jesus disse. Imitai-vos a Ele. Sejais discípulos dele. Se há pessoas boas que você possa se referenciar por elas, amém. E se não há, seja feita a vontade do Senhor. É porque Deus quer que você se sinta importante, que você se sinta alguém especial para Ele. Por isso que muitas das vezes, ao invés de você olhar para os lados, de procurar alguém que você possa espelhar nele, olhe para você mesmo. Você pode ser o seu espelho. Você pode ser a referência de evangelho. Você pode ser a referência da palavra. Você pode ser a referência de uma vida em luz. Você pode ser a referência de alguém que Jesus ministrou a sua palavra para que você e muitos se tornasse, né? Você já ouviu dizer sobre 1 Timóteo 2,4, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, mas nem todos se salvam. Então, nem todos vão se salvar, a porta é estreita. Então, pare de olhar para o homem e olhe para você mesmo. Faça de você a motivação para você ser mais crente. E como eu faço isso, pastor? Se renda ao Senhor, se humilhe, leia mais a Bíblia, jejue mais um pouco, seja grato ao Senhor, viva com gratidão, manifeste a sua gratidão nas suas finanças, não dê pela lei, mas dê pelo amor, manifeste a sua gratidão por tudo que ecoa dos seus lábios, do seu sentimento, a gratidão pela cama que você dorme, pelo ônibus que você pega, pelo carro que você dirige, não importa. Agradeça a Deus. E aí você vai ver que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. E esse trabalhar do Espírito Santo vai fazer com que você acredite que o Espírito Santo não trabalha coletivo, ele trabalha individualmente. Ele pode se manifestar no meio de uma multidão. Muitos podem orar em línguas, como os 120 que estavam ali no cenáculo em Atos 2. Pode manifestar numa família inteira, ao descer sobre eles, como na casa de Cornélio, Atos 10. Mas o trabalhar de Deus para a salvação da nossa vida, para a transformação do nosso caráter, é individual. Ele não desce numa igreja de uma vez só e todos saem ali transformados no caráter. Todos saem dali impactados com alguma manifestação. O orar em línguas, as pessoas começam a falar em línguas estranhas, praticamente quase ao mesmo tempo, como aconteceu em Atos, repito, como aconteceu com a família de Cornélio. Deus pode fazer isso, mas a transformação da vida não é feita de forma coletiva, é todos os dias, gradativamente. Enquanto buscamos a Ele, não ficamos firmados só na experiência dentro de um templo de pedra, não ficamos firmados a Ele apenas quando alguma coisa diferente acontece, você tem um arrepio, você tem uma visão, você tem um sonho, você tem um pressentimento. Não, você está sempre cuidadoso, em todos os dias, fazer com que você mostre e provoque a Ele o desejo de mudança. Você nunca está satisfeito, no bom sentido, com aquilo que você já se tornou
já nessa segunda. Você quer na terça-feira ser melhor do que foi hoje. E esse melhor está no sentimento, está na alma, está no seu espírito. O melhor não é você se tornar mais belo, mais brilhoso, mais rico, maior, mais magro, mais saudável na saúde, não. O melhor é que você sente dentro de você que o seu amor por Deus está crescendo todos os dias. E esse amor é manifesto através do temor. Você começa a temer, você começa a reverenciá-lo, você começa a preocupar todos os dias com aquilo que você está fazendo, se isso agrada ou não ao Senhor. Então isso vai aumentando. E quando você menos percebe, você já não está conseguindo realizar ou fazer ou praticar aquilo que outrora você fazia. Isso vai mudando dentro de nós. Olha, meus amados irmãos, eu quero ler um texto para você. Só um versículo bíblico. Nós estamos em Mateus 4 e agora já ministramos até o versículo de número 17. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E hoje eu quero ler o verso 9. Apenas o verso 19, desculpa, que disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Parece simples esse texto. Parece simples esse versículo. E parece até sem muita inspiração para uma mensagem. Parece um texto para pastor. Parece um texto para obreiro. Parece um texto para uma classe específica dentro do sistema, dentro da denominação, dentro do contexto da religião. Parece um texto específico para um grupo de pessoas. Mas eu vou lhe mostrar na palavra, em poucos minutos, que esse versículo se enquadra a você. Independente do título que você tem, na sua igreja ou na sociedade. Deus estava falando para todos nós. E o lindo é que Pedro e seu irmão André estavam arrumando a rede, limpando a rede. Já tinham, com certeza, passado a madrugada, como era de costume, aos pescadores e, na noite, ao escurecer, pegar o seu barquinho e ir para alto mar para fazer a pesca. E muitas das vezes passava-se a noite e nada pegava. Passava-se a noite e não tinham êxitos. E eu separei alguns textos que vai tocar o teu coração, que vai falar contigo, assim como falou comigo. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que Jesus não estava falando para pastor somente. Embora o pastor, o líder de uma igreja, está 100% enquadrado aqui. O pastor não pode fugir desse texto. Você que não tem um título, um chamado ainda, você não entendeu, não recebeu, não discerniu, alguém não se aproximou de ti e lhe mostrou o chamado que você tem, você pode até entender por enquanto, fora do entendimento, que este texto não aplica à sua vida. Mas o pastor, mesmo não tendo sido chamado por Deus e sido apenas ordenado por um homem que molhou tua cabeça de óleo e disse: você vai ser obreiro, porque ele fez uma prova, passou do crivo dos escribas da atualidade e disse: olha, você está apto a ser pastor. Não importa. Só de ter aceitado esse chamado sem ser, só de ter aceitado essa posição sem ser, esse versículo se enquadra a ele 100%. E ele vai ser cobrado por aquilo que ele se lançou a ser, sem se preparar para ser. Quando Deus chama Pedro e André, está dizendo: olha, vinde após mim. Está claro, não vá à frente de mim. Não ministre, não tente
fazer sem que eu faça, sem que eu vá primeiro, sem que eu dê a direção qual caminho a seguir. Então, vinde após mim. Aonde eu for, o que eu fizer, faça igual. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Louvado seja o Senhor. A Bíblia disse que, já ressuscitado e pronto para sua ascendência ao céu, em João 21, verso de número 11, Pedro, na sua rede, pega 153 peixes grandes. A Bíblia que era peixes grandes, e eles não rompiam a rede. Pedro reconhece que é Jesus. Ele reconhece pela pesca que é Jesus. E louvado seja Deus, que Deus primeiro está mostrando para nós a quantidade de vidas que servirão a Jesus pelo meu esforço, pelo que eu faço, a quantidade, a escolha é 100% dele. Um pescador numa vara de pescar, ele está decidido e automaticamente dizendo, naturalmente, eu quero pegar um peixe de cada vez. Porque ele lançou um anzol e botou uma isca. A rede não se pega com isca, só se lança a rede. E quando se lança a rede, não se sabe quantos virá. Se imagine que pode vir muitos, mas pode não vir nada, como aconteceu com Pedro. Em João capítulo 5, verso 5, nada pegou. Ele havia passado a noite e nada pegou. Mas depois da voz do Senhor o mandando lançar à direita do seu barco, ele pegou. Ele teve êxito. Jesus estava ensinando para nós que nosso chamado é lançar a rede. A rede quer dizer, nós temos dois caminhos com o Senhor. Nós olharmos para o Senhor apenas como aquele que vai satisfazer os meus desejos, como aquele que deve se preocupar só com aquilo que eu preciso, só com a minha situação particular, ou olhar para Jesus sempre crendo que Ele deseja me usar da maneira que Ele quer. Não será a minha isca, não será as minhas estratégias pessoais, o meu eu, que vai trazer vidas para o Senhor. Será a minha fé de que eu devo, mesmo que eu não saiba o resultado do meu trabalho missionário, do meu trabalho do ID, porque o ID é para todos nós. Quando a Bíblia fala do galardão nosso, em Apocalipse 22, 12, ele não está falando de galardão por edifícios que construímos, por dinheiro que conquistamos, por diplomas que colocamos na parede, mas pela o que nós fizemos para a obra de Deus. E a obra de Deus não importa quantas igrejas possamos construir, quanta oferta possamos doar, o que importa é quantas vidas foram alcançadas por aquilo que nós usamos para conquistá-las. O que importa, não adianta eu usar R$1 milhão numa cruzada se só uma vida veio. Alguém pode usar apenas poucos reais para pagar uma passagem, para chegar numa praça pública e ali fazer um culto ao ar livre, e muitas pessoas naquele momento, na hora do apelo, aceitar Jesus, serem tocados pela palavra. Muitos já foram tocados pela palavra, por um louvor tocado numa praça, e hoje são expoentes da palavra de Deus, são pessoas que exercem um grande ministério, e que o seu encontro com Deus não foi dentro de uma igreja de pedra, não foi dentro de uma casa, vendo um programa de televisão,
evangélico, mas foi numa praça, passando por ali, aquela voz falou com ele. Então, meus amados irmãos, quantos virá na minha rede? Quantos virá pela minha fé, que é a minha rede? Quantos virão pela minha convicção que eu tenho de Deus? Eu não sei. O que eu sei é que eu preciso usar a minha ferramenta, a fé que eu uso para trabalhar, a fé que eu uso para sonhar com os meus projetos, a fé que eu uso para projetar-se nessa vida e acreditar que todo dia eu tenho que fazer algo para merecer aquilo que eu desejo e almejo como resultado no final da semana, no final do dia ou no final do mês. Isso traga recursos para que eu continue sobrevivendo com dignidade. Essa mesma fé, essa mesma rede é a que eu tenho que usar para a obra do Senhor. Quantas almas eu vou alcançar, Ele é que sabe, porque a escolha é dele. A escolha sempre é dele. É Ele que vai decidir o tamanho do nosso chamado. É Ele que vai, através do Espírito Santo, dar a cada um de nós o dom que nos é útil. 1 Coríntios 12, verso 11. O dom é distribuído conforme o Espírito Santo deseja. Portanto, quando Deus chama Pedro, e Pedro havia tentado uma pescaria e nada pegou, é lindo que, usando a sua experiência de pescador, ele nada pega. Mas quando ele usa a voz de Deus, quando ele usa a soberania do Senhor, quando ele obedece a maneira que o Senhor manda lhe fazer, ele é surpreendido. Deus não precisa te explicar os mistérios. Deus não precisa expressar para você uma receita grande para que você faça um bolo. Há pessoas que aprenderam a fazer bolo em cima de receitas. Outras aprenderam a fazer bolo sem nenhuma receita. Viram alguém fazer, inspiraram, entraram numa cozinha um dia e colocaram ovos, farinha de trigo, fermento e etc. E se criou um bolo. E às vezes a primeira experiência o bolo saiu lindo. Às vezes o bolo e algumas outras vezes se tornou perfeito. Então, meus amados irmãos, deixa Deus te usar. Não defenda em si quem quer que seja na classe de homem. Não viva o ID baseado em nome denominacional. Honre a sua igreja, onde você congrega, amém. Mas além da igreja, além das paredes, Deus tem um chamado para nós. Eu não serei salvo, nem você, por aquilo que algum pastor fez aonde nós estávamos. Ele receberá a galardão dele, ele receberá as honras por o que ele fez, será recompensado pelo que ele fez, mas nós seremos tanto cobrados pelo que nós não fizemos, como honrados também pelo que fizemos. Nós não podemos nos satisfazer por aquilo que as pessoas fizeram. Nós não podemos se alegrar por aquilo que as outras estão fazendo, quando nós não fazemos a nossa parte, e o que nós temos para contar, que está sendo realizado para Deus, é aquilo que alguém está fazendo ao nosso lado. Você tem a obrigação de fazer. Eu e você, nós temos a obrigação, independente do nosso título, de fazer algo tremendo, lindo, maravilhoso e perfeito para o enriquecimento, o crescimento, o engrandecimento da obra do Senhor através das almas. É por isso que nós cremos na obra missionária, não apenas no Brasil, mas fora, e já disse isso algumas centenas de vezes. Eu não aprendi a falar inglês, que eu amo muito esta língua, porque Deus me deu essa língua para que um dia eu desfrutasse em Nova York ou em qualquer país que falasse a língua inglesa. Para o meu capricho, para sentar num restaurante e pedir uma comida que não tem no meu país, para comprar algo que no meu país não tem. Não, foi para que um dia eu usasse isso
para a glória dele. Então eu sei que a minha viagem à África, tantas essas viagens à Índia, agora incluindo a China, é o propósito do Senhor. Não importa que milhares de pregadores estejam lá. Não me importa que centenas já passou lá e que o Brasil precisa muito mais do que lá. Deus me mandou ir lá. Muitos de fora vêm pregar no Brasil, não é verdade? Com certeza no mês, todos os meses, tem missionários americanos, ingleses, etc, etc, aqui no Brasil. Com certeza em alguma igreja, algum pedaço deste país, tem alguém pregando. Da mesma forma como Deus pega pessoas, escolhe pessoas de outras nações para ir em várias nações diferentes da origem para ministrar a palavra. Então eu não faço em nome de igreja, eu faço em nome de Jesus. Desculpa. Eu não vou necessariamente em nome do Tabernáculo da Trindade, ou em nome da Assembleia, ou em nome da Batista, eu vou em nome de Jesus. O meu relatório é para Jesus. Porque nem sempre o relatório que eu dou a um homem é avaliado com zelo. Ah, tá bom, parabéns. Não, eu não quero parabéns do homem. Eu não preciso disso. Quem vai dar a nota para mim é o Senhor. A recompensa vem de Deus. Então, meus amados irmãos, no capítulo 2, verso 47 de Atos, a Bíblia diz que Deus é que acrescentava. É Ele que acrescentava um número de pessoas que haviam de ser salvos na igreja. Presta atenção. Eu vou começar a revelação do texto. Era Deus que acrescentava um número daqueles que haviam de ser salvos na igreja. Mas que igreja? Que igreja? Se as sinagogas eram pequenas para a multidão que estavam seguindo a Jesus. Só na primeira ministração de Pedro, após o batismo pelo Espírito Santo, 3.000 almas se convertem. Que igreja? A sinagoga era feita para os mais importantes, a sinagoga era feita para a minoria, e a sinagoga foi construída para os religiosos. Vou repetir. A sinagoga, igreja, em que estava Caifás, e Anás, e Gamaliel, e Arimateia, e Nicodemos, e etc., fora construída com a intenção de que ali estivesse os mais importantes, portanto a minoria, em seguida os religiosos. Então, evidentemente, quando o Espírito Santo vem, no capítulo 2 de Atos, já não existe sinagoga, não existe templo capaz de absorver essa quantidade de pessoas. Não havia. Não há a mínima hipótese. E mesmo que quisesse construir igrejas, não podiam. Porque começou uma grande perseguição. E os maiores cultos eram dentro dos lares, escondidos. Os grandes cultos saíam para as montanhas. Grupos começaram a se espalhar. Então a igreja do Senhor não estava resumida a 4 paredes com o nome do lado de fora. Igreja tal, igreja tal, igreja tal. Não, a igreja do Senhor somos nós. A igreja em si é o corpo de Cristo. A igreja, o sinônimo da palavra igreja que você fala em português, em inglês church, daí por diante, que é uma expressão que nós temos. Porque na verdade, o que a Bíblia, o que o Espírito Santo quer dizer para mim, para você, e quer dizer há 2018 anos atrás e Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos em sua igreja, em seu Filho Jesus. Vou repetir. Toda vez que a palavra fala igreja, está falando de Jesus. Por isso que a denominação não importa. É por isso que Deus escreve, através de João, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor no Apocalipse. Ele não está preocupado com o nome da igreja, ele está preocupado com o contexto igreja, com a doutrina, com a palavra, com o estilo de vida, como estão vivendo. Não é com o nome do lado de fora.
A honra não é pelo nome do lado de fora. A maldição não é pelo nome do lado de fora. A igreja está ali representada por regiões, por localização geográfica. Nome de igreja é invenção dos homens. E eu não tenho nada contra isso. Não há nada de errado. Desde que o nome do lado de fora não se torne mais forte do que o nome que sempre esteve à disposição para estar dentro de nós, que somos a igreja. Então Deus estava dizendo: Ele é que vai acrescentar para Jesus os que há de ser salvo. É Ele que vai acrescentar você no corpo de Cristo, a igreja. E no corpo de Cristo, Jesus tinha a mão direita, tinha a mão esquerda, o pé direito, a orelha direita, a orelha esquerda, etc. O corpo perfeito. Um corpo como Deus havia criado o homem. E nesse corpo de Cristo, cada parte de Jesus representa um grupo de pessoas. Um corpo, o meu pé esquerdo, o meu pé direito, embora funcionam juntos, cada um tem uma função. Por quê? Porque aonde eu ponho o pé direito, eu não boto o pé esquerdo ao mesmo tempo, senão eu vou pisar um pé um em cima do outro. Não é assim? Essa mão, ela não pode entrar dentro dessa mão. Eu posso juntá-la, mas cada um ocupando o seu espaço. Então, no corpo de Cristo, que é a igreja, Jesus é a igreja, Deus vai acrescentando cada um de nós em Jesus como será útil. Deus vai te usar de uma forma, me usa de outra forma. Deus te usa numa posição mais alta. Imagina um corpo. O cabelo da cabeça é diferente do cabelo debaixo do braço, da barba, das pernas. Cada um parece tudo cabelo, mas cada um tem uma textura, uma posição diferente, um compromisso diferente, um destaque diferente. Então o Senhor estava nos convocando aqui: vinde após mim. Olha para Jesus. Muitas pessoas têm se desviado porque olham para nome de igreja. Defende mais nome de igreja, de convenção, dos seus líderes do que de Jesus. E estão se corrompendo, muitos líderes se corrompem de tanto bajular o líder, de tanto amar a sua denominação. A sua denominação é igual, vou usar esse texto, esse exemplo, desculpa, é igual a cachaça, fica viciado. E aí a pessoa perde a noção da realidade. Então, meus amados irmãos, tremendo em Lucas 5:7, que depois de Jesus usar o barco de Pedro, tendo passado a noite não pecado nada, a Bíblia diz que Pedro lança sua rede e ela vem cheio de peixes, cheio, diferente da situação de João, diferente do evangelho de João, que os peixes vêm contados. Igreja é coisa séria, ministrar a palavra é coisa séria. E se você é sério, ministre a palavra, pregue a palavra através do seu testemunho, através dos seus atos, através da palavra que sai dos seus lábios, porque você lê um texto e você não está corrompendo a doutrina, você está pregando de uma forma simples, da maneira que você sabe, mas você sabe que é com pureza, você sabe que aquilo que você está pregando não vai afetar a doutrina do Senhor. Então, ministre a palavra, faça a obra de Deus, e você vai ver que Deus, se você deixar Deus usar o seu barquinho, eu estou chegando ao fim, usar o teu barquinho, pode ter certeza, o barco é a sua própria vida, o barco é seus próprios projetos, deixa Deus fazer parte dos seus sonhos. Ele não vai atrapalhar. Se Jesus, por algum motivo, não melhorar o projeto que você tem junto a homens, pode ter certeza que atrapalhar ele não vai. Convide ele. E se eu tivesse numa reunião, você já deve ter chegado num ambiente, tinha 2, 3 pessoas conversando, e você disse: me desculpe, daqui a pouco eu volto. Eu disse: não, pode participar, aqui você pode ouvir, isso aqui não tem problema, você pode ouvir também.
Já aconteceu isso com você? Então, faça assim com Jesus. Ô Jesus, eu te convido. Eu estava aqui, esse projeto não incluía o senhor não. Incluía aqui a minha esposa, o meu marido, meus filhos, o meu sócio, esse irmão, esse e aquele. Mas participa comigo. Você vai ver que coisa boa será na sua vida. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo mostra para nós que não importa a multidão de pessoas pelo qual Jesus está sustentando através da palavra de alguma forma. Quando ele multiplica, a primeira multiplicação dos pães em Lucas 9, verso 14, que está também no capítulo 14 de Mateus, ele manda que os discípulos façam com que todos se assentem em grupos de 50. O que está claro para mim, e com certeza para você que tem esse discernimento, que pode estar ouvindo essa mensagem, se está ouvindo é porque Jesus queria que você entendesse, que você retesse o que é bom, e reter o que é bom, não é reter a minha conveniência, nem a minha conveniência que escolhe o que é bom, é a palavra. Se eu tenho discernimento, se eu estou com o Espírito Santo, evidentemente que tudo que é bom eu vou reter, tudo que a palavra diz eu vou reter, a não ser que o pregador está desviando da palavra e contando filosofia ou histórias para tentar na história, porque ele acha o texto tão fraco que ele tem que criar uma história para ajudar o texto. Então, meus amados irmãos, não importa se você foi escolhido para ministrar a 50, foi escolhido para ministrar no seu bairro, na sua casa, se você tem 500 pessoas na sua igreja, você tem 1000, e você não consegue ir além do que meia dúzia de pessoas. O máximo que você consegue é ministrar no metrô, é no trem, é no ponto de ônibus. Vai em frente, faça a obra. E a Bíblia diz que quando Jesus faz o grande milagre, aleluia, no capítulo 9, verso 49 de Lucas, Jesus está dando uma lição para todos os seus discípulos, para nós. Porque eles percebem que alguém está pregando e operando milagres, expulsando demônios, e não seguia Jesus, não seguia o grupo de Jesus. E Jesus diz: quem não é contra nós, é por nós. Jesus é tão simples, tão lindo, que ele fala: quem não é contra nós. Primeiro ele queria que todos se sentissem valorizados, quando ele igualou a autoridade dele para todos. Quem não é contra nós. Ele podia ter dito: quem não é contra mim, é a favor de mim. Mas ele compartilha a sua autoridade, como que dizendo: o chamado que Deus tem para mim, o meu Pai tem para vós. E eu vou para a cruz. Mas eu não quero que eu ir na cruz, no seu lugar, faça com que você pense que a obra que eu fiz e que eu faço é por causa da cruz. Que a minha cruz me dá autoridade para fazer melhor do que você. Não. João, capítulo 14, verso 12. 12, verso 14, desculpa. O que diz o Senhor? Que em verdade farão as obras que faço, e maiores ainda. Então olha que maravilha do Senhor, olha que bondade de Deus. 14, 12, na verdade vos digo, que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Que maravilha! Então, o que Jesus me preparou para compartilhar com todos nós foi que Jesus está chamando todos, e sempre chamou, para fazer a obra como se fosse Ele mesmo. Porque quem não é contra o Senhor, também não é contra ti, se você serve a Deus. Quem não é contra ti, que serve a Deus com integridade, não é contra o Senhor. Então, meus amados irmãos, não importa com aqueles que querem impedir o seu agir.
Não se deixe levar por aqueles que querem determinar aonde você deve ir. Ultimamente tem dado algumas respostas a alguns líderes que ficam assim: olha, você tem que fazer isso, me ajuda aqui, meu irmão. Eu tenho que fazer aonde Deus me chamou. Já por vários anos sempre aparece um engraçadinho dizendo: por que você vai para fora se o Brasil está cheio? É porque eu falo inglês, só fala. Mas porque o Espírito Santo mandou ir para lá, eu tenho que ir para onde o Senhor quer. Se todo mundo for para onde o Senhor quer, quem vai para onde Deus quer? Se todo mundo vai para Jerusalém, quem vai para Macedônia? Se todo mundo vai para Roma, quem vai para a Grécia? Se todo mundo vai para a Babilônia, quem vai para o Egito? Se todo mundo ministra no Brasil, quem vai para a América? Hello! Então quem me conhece sabe, eu não sou dirigido por homens. Eu respeito homens, mas não sou dirigido por homens. Esses dias eu tive que eu estava numa igreja aí grande, não vou citar o nome, estava lá sentado. E aí todo mundo disse: por que você está sentado aí atrás? Porque eu quero. Você vai escolher o lugar que eu vou sentar? Olha que babaquice, que estupidez. Não, mas aqui na frente é o lugar de honra. Eu não quero esse lugar de honra. Eu sou honrado aqui. Jesus olhou para mim aqui e disse que eu estou bem aqui. Ué. Quer dizer que eu tenho que ser honrado só quando eu sento na frente? Quer dizer, os primeiros lugares me dão destaque diante dos outros que vão sentar aqui atrás, então eu já estou aqui atrás. Porque se os que estão aqui atrás não têm honra, então é melhor que eu nem entre na igreja. Porque senão todo mundo tinha que chegar e corresse como no Black Friday nos Estados Unidos, quando abre as portas, o povo entra com um animal para dentro para pular em cima das mercadorias. Não, minha amada, aí todo mundo ficou assustado. Todo mundo ficou assustado, porque eu respondi na seca para todo mundo: vou ficar aqui. Aí alguém ainda diz: opa, vou ficar aqui. Ninguém manda em mim. Agora, se o presidente, se o pastor, senta aqui do meu lado, eu gostaria de falar com o senhor, fica mais próximos aqui. Amém, pastor. O senhor podia sentar aqui porque eu vou ouvir melhor? Daí eu ouvi melhor. As pessoas podem até me olhar melhor, né? Vai ver minha roupa, meu terno. Vou ficar em destaque com a igreja que está olhando para o altar. Deixa eu ficar escondidinho aqui, deixa eles olhar para Jesus. Seja fiel às suas convicções com o Senhor. Respeite o seu líder, respeite a sua igreja, mas nunca deixe as pessoas fazer de você ir além do que você é. Nunca deixe as pessoas te levar aonde Deus ainda não te levou. Nunca deixe as pessoas dar destaque em você quando o maior destaque na sua vida é Jesus. Nunca deixe o lugar que você sente ser maior do que aquele que se assenta dentro de você. Assentar quer dizer aquele que se alojou dentro de você, que decidiu morar dentro do seu coração, sem importar com quem você é. Então eu estou terminando, posso orar? E diga a última coisa. A Bíblia disse em Lucas 5:11, que ao terminar a grande pesca, Pedro deixa o barco e segue a Jesus. Sabe qual o problema de muitos de nós? Estamos amando mais o barco do que Jesus. Muitos querem o barco, os peixes e Jesus. Pedro deixou o barco, os peixes, para seguir Jesus. Não valorize mais o barco. Não valorize mais a igreja de pedra do que Jesus. Não valorize mais o seu próprio corpo, o seu próprio templo, aquilo que você cuida, carnalmente dizendo, do que Jesus, do que o templo espiritual. Nunca valorize aquilo que o seu barco tem conquistado mais do que Jesus. O seu salário, o seu dinheiro, a sua posição, o seu carro, a sua casa, o seu marido, a tua esposa, os teus filhos que você conseguiu com as suas entranhas ou com a senhora com o seu ventre gerar. Ame mais a Jesus. Deixe, aleluia, Jesus usar o teu barco. Só usar o teu barco. Que a sua vida seja, que o seu barco seja para o uso do Senhor. Ministra a palavra, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, não cesse, faça a obra. Jesus está dizendo: vinde após mim. Então, após essa mensagem, tome uma decisão, faça um resumo da sua vida e comece a servir. Quero agradecer a Deus por você. Obrigado você que agora vai receber essa oração.
que vai voltar para os seus afazeres. Obrigado a você. Obrigado por todos. Ou por aqueles que, não importando o quanto eu ganho, não importando o quanto eu recebo pelo meu trabalho secular, tem sido fiel à obra missionária como o Felipe. Tem sido fiel. Que eu tenho citado, não é porque ele é especial, mas porque eu conheci o Felipe lá atrás. Eu conheci o Felipe, esse menino. Conheci esse menino. Crente, depois desviado, e depois voltando para o Senhor, e tem sido uma alegria no meu coração. Porque ele tem tanto carinho pela obra de Deus, tanto carinho. Ele pode ofertar, ajudar tantas igrejas, mas ele escolhe, não importa onde ele está ajudando, ele faz questão de toda semana, em nome dele e da Joyce, a sua esposa, a Joyce, a sua esposa e os seus filhos, honrar esta obra. Agradeça a Deus. Então hoje, quando eu dedico a minha vida trabalhando, hoje que eu falo nos últimos tempos, eu louvo a Deus, porque Deus primeiro me colocou num cativeiro espiritual, como Paulo, cativo do Senhor. Deus tratou com barro, Deus tratou com o meu caráter, Deus tratou com a minha vida. Aí quando, lógico, o Espírito Santo disse, Pai, Deus poderoso, Jesus, o menino está pronto, então agora ele está apto para voltar ao trabalho secular, e junto ao trabalho, aquilo que ele vai conquistar financeiramente, ele vai fazer a minha obra. Agora ele está pronto. É isso que eu sinto de Deus. Louvado seja o Senhor. Então eu estou feito a obra de Deus com mais ânimo, quando eu sei que eu posso, do meu fruto do meu trabalho, honrar muito a obra do Senhor, abençoar muitas pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o Senhor por esta noite, por esta madrugada. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ouvir a sua palavra. Eu tomo posse, Pai. Eu quero fazer tudo após o Senhor. O que quer dizer, meu Deus, tudo na minha vida tem que ser nos passos do Senhor. Eu tenho que olhar para onde o Senhor está indo, olhar o que o Senhor está fazendo, para que assim eu possa saber o que eu devo fazer, aonde eu piso, que não vai me fazer tropeçar e cair e ficar prostrado. Em o nome do teu Filho amado, eu abençoo cada vida, cada alma que tem se esforçado para ouvir comigo esta palavra, para orar comigo, Pai. Por isso eu apresento mães, pais, viúvas, viúvos, divorciadas, divorciados, jovens, adolescentes, crianças, quem sabe no colo da mãe, estão ouvindo sem entender, estão mamando no peito e a mamãe está ouvindo essa oração, porque ela precisa de bênção para esse bebê, para esta criança. Ela precisa crer que o Senhor vai trazer provimentos na sua casa para que essa criança no colo possa ser mais bem tratada. Eu abençoo desde esta criança de colo, a esse senhor da terceira idade, a esta pessoa chamada pela sociedade de velho, de velha. Eu abençoo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Acrescenta os que hão de ser salvos na sua igreja. Acrescenta em nossa vida esta fé, que nós precisamos conquistar vidas para o seu Filho Jesus, que é a nossa igreja. Que nós possamos, na direção do Senhor, honrar a denominação que o Senhor queira que estejamos lá. O Senhor me fez registrar o ministério. E se eu serei amanhã o pastor de um ministério chamado Tabernáculo da Trindade num templo grande, aprove ao Senhor. Se não, meu Deus, louvado seja o Senhor. Porque toda vez que soa em meus lábios o nome Tabernáculo da Trindade, aleluia, eu vivo o que tu profetizou. E Lucas escreveu no livro de Atos, será restaurado o tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Jesus, o tabernáculo do teu Filho, morada do Senhor, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu Deus, que cada um respeite as suas denominações, mas não faça delas a igreja, não faça delas a essência da sua vida espiritual. Porque assim como o Senhor exortou a João, discípulo amado, foi justamente João, discípulo amado, que foi contestar
o Senhor por aquele que ele havia visto pregando e expulsando demônios, fazendo milagres, mas não te seguia, ele proibiu, e o Senhor disse, não proibais mais. Ele não tinha, meu Deus, um chamado para estar ao lado do seu filho, Jesus, mas o Senhor o usou. Quem sabe ele estava no meio de uma daquelas multidões em que Jesus pregou, e mesmo que ele não fosse à frente, se é Jesus, eis-me aqui, ele se lançou pela fé, e no nome do Senhor, sem nome de igreja, sem título de discípulo, sem título de apóstolo, sem, meu Deus, ter o seu nome em exposição nas sinagogas, ele expulsava demônios e fazia a obra. Que lindo, Pai! Louvado seja o Senhor! Então, ainda que eu esteja numa denominação, ela não pode me fazer melhor do que aquele que ainda não está. E aquele que não está, não pode se sentir maior do que aquele que está. E o nome de Jesus, porque esse é o meu chamado, é esse que o Senhor tem dito para mim, nesses cultos da internet, não é em nome da Assembleia, não é em nome da Batista, não é em nome do Tabernáculo, não é em nome da Universal, é em nome do Senhor Jesus, que eu estou fazendo esta obra. Meu Deus, mude essa visão arcaica, essa visão tradicional, ensinada por pessoas que não tiveram a oportunidade de um entendimento melhor, não entenderam nem muito bem quem era o Espírito Santo, porque em Atos 19, as pessoas já tinham se batizado no batismo de João Batista, já tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas a Bíblia diz do verso 1 a 3 que Paulo percebe que eles não têm o Espírito Santo. E eles dizem para Paulo claramente que nem sabia que existia o Espírito Santo. Quantas pessoas do nosso passado serviram a Jesus, construíram igrejas, meu Senhor, e não tiveram esclarecimento do Espírito Santo, por isso foram limitados naquilo que falavam, e se prenderam mais na tradição, e uso e costume, em doutrina do homem, do que na liberdade do teu Espírito. Amém por eles, com certeza fizeram de uma forma leal, estão nos céus, mas nós precisamos entender que nós devemos seguir a sua palavra através do teu Espírito, e nem tudo que devemos fazer está resumido na Bíblia, porque há coisas que tu revela a cada tempo, como foi para Jeremias no capítulo 33, verso de 1 a 3, que ele devia clamar e se prostrar, porque o Senhor anunciasse coisas grandes que ele não sabia. Foi assim que tu disseste em Deuteronômio 29, 29, nos mistérios pertencem ao Senhor, as coisas reveladas ao homem. Meu Deus e meu Pai, foi assim que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,9, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tinha reservado para aqueles que temem e amam ao Senhor. Foi assim com Paulo no capítulo 12, no verso 7, de Coríntios, meu Deus, ele é arrebatado ao terceiro céu, ele percebe, ele recebe coisas que não eram dignas de dizer ao homem. Quantas coisas Paulo ouviu e não pôde escrever, não houve tempo, e o Senhor não permitiu. Quantas coisas vamos receber do Espírito Santo que pastor não vai pregar, que homens não vão falar, e nós, cada um, na medida da nossa fé, na medida da vontade do Senhor, vamos receber. Isso não nos pode fazer superior a ninguém. Meu Deus e meu Pai, que essa oração forme missionários para o Senhor, que este momento esteja gerando vidas para fazer a obra, com as suas finanças, com as suas ministrações, com as suas obras, gestos de compaixão e generosidade para com o necessitado. Gere, meu Pai, pessoas após o seu Filho Jesus. Muito obrigado, meu Deus, porque eu sei que não há gente que está doente que o Senhor não possa curá-lo. Não há pessoas que estão com problema na mente que o Senhor não possa libertá-los. Não há pessoas que estão sem provimento em casa que o Senhor não possa prover. Não há pessoas que estão desempregadas que a porta não possa se abrir. Não há pessoas doentes agora que não venham ser saradas. Não há pessoas com esfriamento espiritual que não possam ser aquecidas pelo Espírito. Então, meu Deus, não importa qual seja a motivação que trouxeram essas pessoas, eu as abençoo e eu creio por elas. Eu creio para aquela que não tem fé, eu creio para aquela que os propósitos eram outros ao chegar a essa ferramenta da internet. Eu creio que a bondade do Senhor alcança essas vidas.
alcance a minha vida, alcance no teu amor, meu Pai. Não deixe eu amar o barco mais que o Senhor, não. Me faça fazer como Pedro, se for preciso deixar a minha própria vida, o meu barco, para seguir o Senhor. Deixar o meu trabalho, deixar o meu conforto da minha casa. O meu barco representa sonhos também. Assim como eu quero desfazer, querendo o Senhor, que em dezembro eu deixe o meu barco, a minha área de conforto, a minha zona de conforto, e vá para Teoflotone, para a África, para a China e para onde quer mais que o Senhor queira fazer a obra, Pai, para Hong Kong fazer a obra. Aleluias, que eu deixe o meu barco, o meu ganho, o meu salário, o meu dinheiro, que eu ganho que é do Senhor, que eu deixe de me apegar a Ele e lance Ele no Senhor. Não só o barco, mas o fruto que esse barco alcançou. Em nome de Jesus, Pai, traga paz, traga luz, traga convicção nessas pessoas, que esses dias estão sendo marcados nas crônicas dos céus. Está transformando, ainda que eles não sintam alguns, mas coisas grandes estão acontecendo. Os resultados vão vir em massa, os resultados vão vir em abundância. Ah, meu Pai, e eu vou deixar esses peixes como fez Pedro, essas almas que eu pesquei, que eu conquistei, vou deixar para o Senhor. Vou deixar para os grupos de 50, vai para a Igreja Batista, vai para a Igreja Assembleia, vai para a Universal, vai para onde quiser. E eu vou seguir o Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tá bom? Muito obrigado. Fique na paz.